Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós aproveitamos esse domingão para vir conhecer aqui o Vinhos Vovito, localizado na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, e é um dos locais mais tradicionais desse caminho do vinho. Em 1877, que a família Pissaia desembarcou aqui no Brasil, especificamente em São José dos Pinhais, trazendo toda a tradição de vinhos italiana para o Brasil. Vamos contar um pouco da origem dos vinhos Vovito. Em 1877, a família Pissaia, vinda de Treviso, na Itália, estabeleceu-se na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Com eles trouxeram mudas de parreiras que deram início à tradição vinícola da família. Giovanni Pissaia, filho de Fortunato, casou-se com Amália Bin e tiveram 18 filhos, entre eles a Alessio Fortunato Pissaia, que é pai do famoso Vovito. No começo, o Vovito não imaginava o tamanho que seria o empreendimento e fazia vinho apenas para consumo. Aos poucos, começou a comercializar em pequena escala, até que em 1999, o projeto do Caminho do Vinho iniciou, tendo ele e sua família como um dos pioneiros desse projeto. Hoje, filhos e netos mantêm viva essa herança por meio da vinícola Vovito, que produz vinhos artesanais com uvas selecionadas, preservando também objetos históricos usados por ele, como pipas de madeira e ferramentas de marcenaria. Além dos vinhos que são comercializados aqui dentro do Vovito, eles também comercializam outros produtos coloniais, como queijos, salames, ervas e os artesanatos. Outro ponto bem importante é que em cada pedacinho daqui de dentro do estabelecimento contém um pouco da história do lugar. Olá, agora a gente vai falar com a Juliana Maoski, que é a neta do Vovito, e ela faz parte da 6ª geração da família Pissaia. Ela vai mostrar um pouco pra gente sobre os vinhos que são vendidos e produzidos aqui no local. Então eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos nossos vinhos. Nós temos desde a linha dos vinhos de mesa, quanto a linha dos vinhos finos. A nossa vinícola, ela começou apenas com os vinhos de mesa. O Vovito, ele produzia esse vinho aqui, que é um vinho da uva Bordeaux, seco, e nós fizemos esse rótulo em homenagem a ele, que é o vinho do Vovito. Tá até escrito aqui assim no cantinho, porque era o único vinho que ele tomava, era esse vinho tinto seco. Mas como muitos clientes, eles não gostam muito assim do vinho seco, até mesmo alguém da família, sempre era feito vinho suave também, que é adicionado açúcar. Então a gente foi incorporando outras uvas, a uva Niágara trouxe os vinhos brancos, a uva Moscato é um vinho branco seco, ele daí já não é tão frutado quanto esse de mesa. Temos o vinho rosé e recentemente a gente lançou a nossa linha dos vinhos finos. Esses vinhos, eles vieram porque a gente percebeu que o paladar das pessoas está mudando muito. Então, as pessoas não estão procurando apenas os vinhos de mesa, mas também os vinhos finos. Então, mais ou menos um ano, nós lançamos esse daqui, que é o Cielo Nero. É um vinho da uva Merlot. E esse ano a gente lançou o Cielo Viola, que é um vinho da uva Cabernet Sauvignon. Está em produção agora também o Malbec, que vai ser o lançamento do ano que vem. Aí, falando um pouquinho da história desses vinhos, nós quisemos trazer um rótulo diferente para descaracterizar essa imagem de vinho de mesa que era feito com o Vovito, né? Então, nós demos o nome dessa linha de Nipote, que significa netos em italiano, para simbolizar o vinho da nova geração. E aqui o rótulo a gente trouxe um pouquinho assim de fantasia mesmo. Esse pássaro aqui, diz a lenda que ele comia as uvinhas Merlot e aí ele ficou com essa coloração aqui um pouquinho mais escura. Por isso que o nome do vinho é o Cielo Nero, que é pássaro negro. E aí com o Cabernet a gente trouxe o Cielo Viola e a gente fez até uma brincadeira assim no Dia dos Namorados, que seria o par, né? Então agora ele não é mais um vinho sozinho, ele já tem o Cielo Viola junto com ele. Então agora nós totalizamos 9 vinhos na nossa linha.
E ano que vem terão mais 2. O rosé seco, que vai ser uma novidade, e o Malbec também. Então, quem vier à nossa loja tem a oportunidade de degustar todos os nossos deliciosos vinhos. Eu vou colocar para vocês o nosso Merlot, que é o nosso vinho da linha de vinhos finos. E vou colocar também o Rosé Suave. Esse vinho ele é bem doce, mas ele não é um doce enjoativo. Então, para quem não gosta muito de vinho seco e quer começar nos mundos dos vinhos, a gente recomenda bastante, porque ele é bem saboroso. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da família da Juliana. Ela vai apresentar um museu pra gente. Então aqui a gente deixou muitos objetos de produção de vinho, até um pouco da família, ao longo dos anos. Começando aqui pela bicicleta. Essa bicicleta era do Vovito, ele tinha ela desde os tempos de solteiro, e ela foi até assim um objeto do início da relação dele com a minha avó, né, que é a avó Rosa, que ele dava carona para ela nessa bicicleta, e assim foi começando o relacionamento deles. Aqui nós temos alguns barris antigos de produção de vinho. Hoje em dia não é utilizado mais, né? Não são utilizados esses de madeira. Esse daqui a minha mãe conta que veio da Itália. E os demais já são daqui mesmo. Então os vinhos eles eram feitos aqui, fermentados e armazenados nos barris de vidro naquela época. E o meu avô, ele gostava muito de produzir coisas. E ele aprendeu essa coisa da marcenaria assim com o pai dele, né? Que era o meu bisavô, o Alessio. Então ele até... A gente ainda tem bastante maquinário, mas daí já fica guardado daquela época. Então ele fez, por exemplo, essas rodas de carroça. Ele fazia aquele estilingue que ele chamava de cetra, carrinhos de mão. Mas o mais interessante são as máquinas de moer uva. Então, porque os vinhos eles eram feitos pisando, né? Antigamente, então ele começou. Aqui foram alguns projetos que ele foi tentando fazer. Esse aqui foi um. Aqui debaixo tem um escondidinho também. Mas esse daqui foi o que deu certo. Essa aqui foi a quinta que ele fez. Porque ele fazia, emprestava para alguém, não devolvia, ele fazia outra. E essa daqui até a gente até teve que resgatar ela. E é tudo de madeira, né? Praticamente, acho que não tem nenhum tipo de parafuso, nem nada. Colocava a uva ali, rodava a manivela. E ele gostava muito. Ele falava que... Ele tinha muitos bordões, né? Então, um dos bordões que ele tinha era assim, ele falava assim, tem que ter psicotec, que tem que ser inteligente, tem que ser esperto. E aí ele falava assim, que pra fazer essas coisas não era qualquer um, tinha que ter o psicotec. Deixa eu falar agora. Esse daqui é uma prensa antiga de vinho, essa aqui é uma bacia pra tomar banho que eles usavam. Essa daqui é uma ferramenta pra afiar, uma pedra pra afiar as ferramentas também. Basicamente isso. Pessoal, então agora estou aqui com a Juliana para tirar algumas dúvidas sobre o empreendimento e fazer uma entrevista aqui com ela. A primeira pergunta é relacionada aos desafios. Então a gente gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelo empreendimento. Eu acredito que seria mais nessa questão da tecnologia. Nosso sistema de vendas, ele é muito manual, por enquanto. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer que seja um pouco mais automático o processo do cliente escolher o produto, da gente passar no sistema e cobrar. Então, esse por enquanto, tem sido um obstáculo. E também a questão das vendas online. Para a gente até mesmo a logística, né, para encontrar transportadora e todo o processo no site também tem sido um pouquinho demorado. A gente queria que nossos vinhos ganhassem um mercado maior no Brasil, porque nós conseguimos entregar para todo o Brasil, mas tem tido esse obstáculo. Certo, perfeito. Então a segunda pergunta é como a empresa está se adaptando às mudanças do mercado? Nós percebemos que o público brasileiro tem mudado bastante o paladar, então eles não procuram somente por vinhos doces, vinhos de mesa.
Então, a gente começou a trazer os nossos vinhos finos também e tem conquistado bastante as pessoas, porque os vinhos, não que os vinhos de mesa tenham uma qualidade inferior, eles têm a mesma qualidade, mas é um público diferente. Esse público está vindo mais para o caminho do vinho. Então, agora a gente tem 2 linhas de vinho fino e ano que vem vamos trazer mais uma também. Perfeito. Agora uma pergunta referente à pandemia da Covid-19. Se houve algum impacto e como foi essa experiência para lidar com isso? Acredito que nos primeiros meses foi um cenário um pouquinho de incerteza, né? A gente tinha um pouco de medo, não sabia como seria, porque a gente trabalha com o turismo. Então, fechar, não poder atender, não saberíamos como isso seria, né? Até porque não era um serviço essencial nem nada. Mas depois começou a ficar um pouquinho mais flexível, então a gente podia atender os clientes aqui na porta, nós só não podia deixar entrar para não aglomerar. E como Curitiba estava com lockdown, não podia ir para lugar nenhum, o pessoal de Curitiba vinha para o caminho do vinho como uma forma de lazer. Então, nesse momento, para a gente, eu digo assim que foi até uma das épocas que a gente mais teve movimento, que a gente mais vendeu, que a gente recebeu muita gente. A gente colocava um balcão na porta ali, da outra porta ali, e fazia uma fila assim muito grande do pessoal querendo comprar, porque realmente tinha muita gente. Então no começo foi ruim, mas depois ficou bom. E também a gente tinha acabado de começar a reforma para ampliar a loja, e aí de certa forma foi até bom, porque aí como ficou fechado, ninguém podia entrar, a gente pôde fazer com bastante tranquilidade essa obra. Interessante saber que foi diferente do que os outros setores enfrentaram, né? Agora, referente à concorrência, se a empresa enfrenta alguma concorrência no setor e como lida com ela? Eu acredito que aqui no caminho do vinho, o nosso cliente também é cliente das outras vinícolas. Então, o pessoal, eles vêm para cá procurando experiência. E cada um tem alguma coisinha diferente a oferecer. Aqui a gente tem o nosso museu, outros lugares têm lugares legais também para tirar foto, outras experiências. Então, eu não vejo assim como um cliente que compra aqui não vai comprar no concorrente, ou compra no concorrente não vai comprar aqui. E como nós temos uma associação, que é a Cavinha, Associação do Caminho do Vinho, tem uma certa parceria também. Claro que às vezes tem alguma dificuldade de algum concorrente que tem um produto que você não tem, às vezes você pode perder um pouquinho ali, mas eu não vejo como algo muito impactante, muito significativo. Uma concorrência mais saudável, entre os estabelecimentos. E agora, referente à dificuldade em manter ou atrair talentos, como a empresa aborda essa questão? A mão de obra é bem difícil mesmo. Eu acredito que a principal dificuldade é o transporte, porque aqui não tem ônibus. Eles implementaram agora recentemente uma linha de ônibus que funciona aos finais de semana, sai de um bairro daqui de perto, que é a Borda do Campo, e faz o trajeto, mas dia de semana não tem. Então, a pessoa precisa ter o próprio meio de transporte, tem que ter uma bicicleta, uma moto, um carro, e muitas pessoas não têm. E final de semana também é muito difícil. Então, e como a gente trabalha com o público, precisam ser pessoas que saibam lidar com o público. Então, além de ser difícil encontrar alguém que consiga chegar até aqui, também é difícil de encontrar pessoas que saibam trabalhar com esse tipo de serviço. E falando pela nossa experiência, quando chegamos aqui fomos super bem atendidos, então venham também conhecer aí o Vinhos Vovito. Bom, continuando a entrevista agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura do empreendimento. Quantos funcionários tem atualmente e quantos tinham, essa diferença? E existe algum organograma, divisão de tarefas, esse tipo de coisa? Então, a nossa empresa ela sempre foi muito familiar, né? Então, por muitos anos, nunca teve nenhum funcionário. A diferença é que, antigamente, quando não tinha movimento, o meu avô, quando ele era vivo, durante a semana, assim, ele praticamente não ficava na loja. Tinha uma campainha, então o cliente tocava a campainha e ele vinha atender, lá de onde ele estivesse. Hoje em dia, daí a gente já conta com um funcionário que fica durante a semana, e final de semana nós temos 2 colaboradores que ajudam. Então, um domingo que tem mais movimento, pelo menos umas 4 pessoas a gente precisa para dar conta. Então, tem esse impacto.
Quando é época de produção, aí tem mais gente, mas sempre é gente da família, assim, né? A gente não contrata a pessoa, sempre são os primos, o pessoal da família mesmo que está sempre engajado. E a divisão das tarefas é meio que todo mundo faz de um pouquinho de cada coisa, assim, não tem muito uma divisão. O meu pai, ele fica mais focado na produção, que ele que tem todo o conhecimento e geralmente tem alguma pessoa para ajudar ele. E aqui nas vendas, todo mundo faz um pouquinho, assim, a degustação, a venda, a cobrança do caixa, reposição de estoque, organização da loja, então não tem separado. Entendi. E vocês têm planos de expansão, de reestruturação física, tipo do empreendimento, alguma coisa? Sim, aos poucos a gente está sempre mexendo, né? Então, na pandemia a gente fez a ampliação aqui da loja, também fizemos o museu que não tinha, e agora a gente está construindo um quiosquezinho ali fora, mas são coisas assim mais devagar. O que a gente gostaria mesmo era de ampliar a venda na internet. Para conquistar. Até porque em Curitiba temos muitos clientes que procuram muito o nosso vinho. Eles sempre perguntam aonde vende lá, porque eles não querem vir até aqui comprar e atualmente a gente não tem. Então, queria até encontrar uma parceria com alguma distribuidora, alguma loja que revendesse nosso vinho para espalhar mais o produto, porque o produto ele é muito bem aceito, só falta uma maior divulgação, visibilidade. Entendi. Durante nossa visita, pudemos ver de pertinho todo o processo de produção dos vinhos, desde a produção, o engarrafamento, a etiquetagem e finalização. Nós pudemos ver todo o carinho, zelo e cuidado com o produto durante todas as etapas do processo de produção dos vinhos. No fim do processo, podemos verificar o fechamento da garrafa. Agora, o vinho já pode ser comercializado. Nesse local, é possível verificar onde fazem as lavagens das garrafas e o engarrafamento. Após isso, fomos levados ao local de produção de fato dos vinhos. Vale lembrar que esse processo não é aberto ao público devido à higiene do local. Então, agora estamos aqui com o José Loir, que vai contar um pouco sobre a produção e também sobre a história do Vinhos do Vovito. Pode nos contar um pouco sobre quando começou o empreendimento e também sobre o início do projeto, né, do Caminho do Vinho? Então, basicamente, né, começamos aqui em 1988, mas essa história já começa lá atrás, em muitos anos atrás, praticamente há 100 anos atrás. Mas eu comecei a trabalhar aqui, a produzir vinhos nessa época. A gente começou com uma pequena escala. Hoje ainda, para nível de vinho, a gente tem uma pequena escala, né? Mas a gente produziu mais um pouco do que quando começamos, né? Hoje já estamos um pouquinho mais adiante daquilo, né, que foi começado. O empreendimento começou antes de 1999, certo? Isso, foi em 1988, né, que nós começamos mais ou menos. Aí, com incentivo da prefeitura, né, porque nós fazíamos vinho para consumo. Daí, com incentivo da prefeitura, a prefeitura viu aqui uma possibilidade de comércio, né, de desenvolvimento, turismo local. Aí eles começaram a fazer reuniões, trabalhar com a comunidade, envolver todo mundo no processo e acabou que hoje nós estamos aqui no Caminho do Vinho, que já é um empreendimento consolidado, né? Isso. E como foram as atividades para desenvolver o Caminho do Vinho lá no início? Sim, no começo foi tudo bem rústico, né? Fizemos várias reuniões, né? Participei praticamente de todas as reuniões, desde o começo, eu e muita gente aqui do Caminho do Vinho, todos, né? Todos na mesma momento, assim, todo mundo junto, cada um no seu empreendimento, e nós aqui, lógico, trabalhamos para nós, né? Para o nosso lado, e foi assim que começou. A gente foi trabalhando com
a vontade de progredir e o auxílio das autoridades locais, né, que deram muita força para nós na época aqui, para a aquisição de equipamentos, cursos, né, de manuseio dos produtos, das uvas, que a gente sempre fazia aquele estilo caseiro, né? Hoje já está um pouquinho mais adiantado. E quando começou, vocês tinham quais objetivos? E eles mudaram com o longo do tempo? Bom, o que eu posso te dizer? No começo, o objetivo é melhorar, né? Progredir, a gente imitar, de repente, alguma outra localidade que já estava bem desenvolvida, né? E o objetivo era esse, né? Alcançar uma posição, né? Melhorar a produção dos vinhos, a qualidade, e é o que nós fizemos, né? No começo a gente tinha uma produção rústica, depois com as técnicas que foram implementadas e tal, com cursos que a gente fez, né? Ao longo do caminho, e chegamos aonde estamos hoje. E no começo, teve assim, era como o número de visitantes comparado com hoje em dia? Teve uma mudança muito grande no número de consumidores que vêm aqui visitar? Teve sim. No começo era bem pouca gente, né? Inclusive a primeira festa do vinho, que foi ao lado da igreja ali, nos 3 dias de festa reunimos mais ou menos 3.000 pessoas, né? Nos 3 dias a gente ficou achando que era muita gente, né? E hoje nós chegamos à marca de colocar 5.000 pessoas numa noite na festa do vinho, que já é um grande sucesso. Agora não tenho os dados certos de quantas pessoas que tem, mas é bastante gente que visita a nossa região aqui, todos os empreendimentos, já não é só aqui, né? Todos os empreendimentos, muitos restaurantes também, não é só vinho, né? Sim. Muita gente está trabalhando aqui. Sim, muito bom. E sobre o local aqui de produção, o senhor gostaria de mostrar para a gente um pouco Sim, como funciona? dá para mostrar alguma coisa, né? Sim. É um local onde a gente não abre a visitação. É um local restrito, até pela questão da higiene mesmo, né? A gente tem assim, não tem nada de visitação, a gente tem aqui, estou abrindo para vocês agora, para vocês poderem filmar, assim, né, alguma coisa aí, mas é um local assim que a gente cuida muito para que seja bem, assim, questão de higiene mesmo, né? Um processo bem apurado, assim, para a gente levar ao público o melhor produto possível, né? Então, sobre esses barris aqui de inox, como que eles funcionam? Olha, eles é um tanque de armazenamento, né, dos vinhos. Não aconteceu da noite para o dia, né? Nós estamos aqui há 30 anos. A gente foi adquirindo alguns tanques pequenos primeiro, né? Tudo que está aqui dentro é homologado pelo MAPA. Não tem nenhum item aqui que tenha permissão do Ministério da Agricultura, né? E a gente trabalhou dentro dessa linha aí para tentar produzir o melhor produto possível, né? E, como eu disse, não é da noite para o dia. Num ano você compra um tanque, no outro ano você compra outro, e assim vai sucessivamente até o dia de hoje, né? Sim. Uma explicação bem simples, a uva, o grãozinho da uva, dentro dela está o açúcar, né? O açúcar e o líquido. E na casca está o fermento. Quando você abre ela, que é o que a máquina faz, tira o cachinho, abre o grão, o fermento sai da casca, vai lá e come o açúcar. E se transforma em álcool. E o líquido todo é o vinho daí, né? Sim. Com a percentagem de álcool. Muito legal. Que dá em torno de... Depende da fermentação. Se eu deixar, por exemplo, um espumante, eles moem e no dia assim, nós não temos esse processo aqui. Nós temos em parceria com outra vinícola. Que daí o equipamento é diferente do nosso. Então
Então a gente moe lá a uva, deixa um dia mais ou menos, já tira e já engarrafa. Ela vai fermentar dentro da garrafa. A ideia dá mais ou menos 4% de álcool. E aqui dá em torno de 10 a 11, 12 no máximo. E existe uma legislação brasileira que o vinho tem que ser considerado de 10,5 a 12. Se for a mais, não pode. Mais alto que isso no Brasil. Os vinhos europeus têm até 15%. E a menos que isso, daí já não é considerado vinho. Tem todos esses cuidados. Olá pessoal, tudo bem? Em nome do grupo agora eu vou fazer uma conclusão, responder 2 perguntas. A primeira é a visão do grupo sobre o projeto do Caminho do Vinho. Todos nós já conhecíamos, mas foi mais interessante fazer isso através do trabalho, porque a gente pode conhecer ainda mais. E é um local que leva muita cultura, leva tradição, então mesmo ali você pode até atualizar os produtos, o local em si, mas você vê que a história eles ainda levam desde lá do início. E como sugestão de melhoria seria ter mais meios de locomoção, mais ônibus, por exemplo, que saiam de pontos estratégicos de São José dos Pinhais e Curitiba, principalmente, para que chegue lá tanto os visitantes que não conseguem ir devido ao local ser mais afastado, e também a mão de obra, que foi um dos pontos que um dos colaboradores do local reclamou, que é difícil achar mão de obra. Então seria muito interessante você conseguir levar mais pessoas lá através de ônibus, tanto para trabalhar quanto para visitar. E sobre o empreendimento em si, a gente foi muito feliz na escolha, porque é um empreendimento que leva muita história, por ter um museu, leva muitos itens, então a gente consegue não só ouvir, como ver também tudo que era utilizado lá no princípio. E como sugestão de melhoria seria maior venda via e-commerce e também pontos estratégicos, porque hoje a gente só consegue comprar o Vinhos Vovito se a gente for lá. Pessoal, quem quiser vir conhecer a nossa loja, nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 5 e final de semana, das 9h30 às 18h30. Serão todos muito bem-vindos. Dentre vinhos, queijos, artesanatos, a gente não resistiu e compramos os nossos também.